TX. E antes de começar, eu gostaria que eles falassem um pouquinho sobre eles, quem são eles, qual a idade deles e o que eles estão fazendo em Balneário Camboriú. Alan? Bom, gente, eu sou Alan, como a pastora disse, tenho 18 anos, estou morando aqui em Balneário Camboriú, estudando teologia na Exousia School. E eu vim pra cá no cumprimento de uma promessa que Deus já havia me feito há muito tempo, né? Sobre a questão de vida ministerial, que é algo que sempre queimou no meu coração e que, conforme foi passando o tempo, Deus foi evoluindo isso. Então é isso, estou aqui para aprender, evoluir meu ministério, né? Fazer crescer, fazer evoluir. Glória a Deus. E sempre estar buscando o máximo, né? Amém. Eu sou Thiago, mas todo mundo me chama como TX, eu acho que até meus pais, meus irmãos, virou realmente um codinome. Tenho 21 anos, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, moro em Recife e vim para Balneário mais como um direcionamento de Deus mesmo. Eu estava muito perdido em relação à faculdade, o que fazer, empreendedorismo, direito, estágio ou ministério. E aí as coisas foram se alinhando e acabou que eu brotei aqui mesmo com uma mão de Deus. E eu tô aqui também para poder mergulhar na vontade dele e fazer exatamente aquilo que ele deseja, sendo no meu chamado, no meu propósito, e estar sempre no caminho dele. Então eu tô muito feliz com tudo que Deus está fazendo nesse tempo. Glória a Deus. E os meninos, eles são influenciadores, né? Se posicionam na internet. No meio desse século tão que tenta entrar dentro de nós, eles têm conseguido se posicionar e enfrentar realmente, né, as adversidades lá fora. Porque eu acredito que não é fácil, né, você manter um posicionamento cristão na internet hoje em dia. Então, o tema de hoje é justamente esse. Como eu consigo manter o meu caráter cristão e a minha influência cristã em meio a esse século tão doido que a gente está vivendo. E eu queria começar lendo a Bíblia. Uhul. Que é ideal. Amém, né? Nós vamos ler ali Provérbios 13, 20. Vai dizer assim: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Oh, meu Deus. As pessoas acham que aquele provérbio me diz com quem você anda, que eu te direi quem és. É muito isso aqui, né? Quem anda com sábio ficará ainda mais sábio. Mas se você anda com tolo, irmão, você vai ser destruído. E isso mostra pra gente que com quem a gente anda, a gente se parece. As pessoas que te cercam faz com que você seja parecido com elas. Então eu te pergunto, quem são as pessoas ao seu redor? Elas te influenciam ou você influencia essas pessoas? Isso é uma boa pergunta. E eu queria saber dos meninos, como é que é pra vocês tudo isso, essa questão de se posicionar, se tem realmente muitas pessoas contrárias que vêm falar com vocês algumas coisas? Uma coisa que a gente sabe é que o ser humano ele se influencia com tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele está tendo acesso, de certa forma, muitas vezes inconsciente, ele pega aquilo para ele, começa a se comportar daquela maneira e muitas vezes mudar o seu caráter, que tem muito a ver com esse texto, né, da maneira que se comporta. E entrando no contexto da internet, tem um problema muito grande hoje em dia que tudo aquilo que as pessoas acompanham, as músicas que estão escutando, as coisas que vê, os atos que acontecem, que encontram na internet, isso acaba se tornando normal dentro da mente. Então a pessoa acaba achando que aquilo que ela está consumindo é algo comum. Então justamente esse é o maior problema da influência hoje em dia, porque o lado que a pessoa mais consome é aquilo que mais transforma ela, né? Forte. E o fato da gente estar na internet, acho que um dos maiores propósitos nossos disso, e também, além de tudo, da nossa busca também do que a gente mesmo consome, né? Porque além de criador, nós também consumimos, né, conteúdo digital, é sempre estar buscando aquilo que é puro e que a gente consegue ter um filtro, saber se é algo bom ou se é algo ruim, se está fazendo mal ou se está fazendo bem, né? Essa questão de com quem eu sou influenciado e quem eu influencio vai muito da antiguidade mesmo. Quando a gente vai lá para a filosofia grega, a gente encontra uma palavra chamada mímese, e fala como é que os seres humanos aprendiam as coisas, tanto na filosofia, quanto nas artes, quanto no próprio comportamento. E a mímese é basicamente o seguinte: você vê alguém fazendo e você faz igual. Uau. E as pessoas, elas são formadas dessa forma. Isso porque o ser humano ele necessita de uma única coisa, que é o amor. E esse amor ele vem através da aprovação. Então, geralmente, quando as pessoas não sabem quem elas são em Deus, elas vão buscar essa aprovação nos outros. Então, estando na internet, estando na própria escola, na faculdade, na igreja mesmo, a gente encontra muitas pessoas que fazem porque elas desejam ser aceitas naquele meio e porque elas veem outras pessoas fazendo. E elas aplicam a mímese. Ou seja, elas fazem igual para poderem se identificar com aquele contexto e serem aceitas por aquele contexto, serem aprovadas por aquele contexto. E isso é muito perigoso quando a gente é jovem, principalmente na internet, porque a internet te dá uma gama de informação muito grande
e você acaba não sabendo como filtrar aquilo para saber o que é positivo e o que é negativo para os seus próprios conceitos bíblicos. Então, quando você é cristão e você não tem esse filtro de você realmente entender de acordo com a palavra de Deus o que você deve ou não fazer, você acaba estando totalmente alheio a todas as influências que tem na internet. Tanto, não só na internet, eu falo internet porque a gente está muito nesse meio, mas na própria escola a gente vê muito isso. Tem aqueles grupinhos, tem as panelinhas, né? Que as pessoas se juntam, os nerds estão com os nerds, os populares estão com os populares, e aí a gente vê que tem muita gente sofrendo bullying, tem muita gente se sentindo isolada, e também tem o caso de que são aquelas pessoas que se envolvem em tantos grupos porque elas se moldam a tantos grupos que acabam não sabendo quem são. E aí elas se posicionarem verdadeiramente na sua identidade se torna impossível, porque elas não sabem qual é a identidade delas. E isso é um problema muito grande quando a gente está no meio de influência, porque se você não está sendo influenciador, você está sendo influenciado. E por quem é que você está sendo influenciado? Muito forte isso. Se você não está sendo um influenciador, você é um influenciado. E a questão é, todo influenciador é influenciado. Por alguma coisa ou por alguém. A questão é o que te influencia. Os meninos são influenciados por Jesus, né? Totalmente. Então vocês são influenciados por alguém muito maior. E vocês tentam passar essa influência que Jesus tem sobre vocês para as outras pessoas. A questão é, todos são influenciados. Quem te influencia hoje? Exatamente. Essa é a pergunta. Quem tem te influenciado? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? O que você tem assistido? Eu vejo que hoje uma das maiores armadilhas é o Instagram, é o TikTok. É uma bênção? É legal? É. Só que o que você vê, cara, influencia demais. Se você segue, por exemplo, muita coisa de comida, você vai querer o tempo todo ficar comendo. Agora, se o teu Instagram é cercado de coisas, por exemplo, de academia, você vai querer fazer academia. É isso, o que você vê te influencia. O que você consome, né? A gente é muito influenciado por tudo ao nosso redor. Sim. Tanto que a Bíblia fala pra gente se alimentar da palavra de Deus. Porque a gente se alimentando da palavra de Deus, a gente se torna influenciado pela palavra de Deus. A gente se torna atento à voz do Espírito Santo quando a gente está mergulhado mesmo na intimidade com Ele, no relacionamento com Ele, nos colocando próximos. Porque a gente, o ser humano, ele naturalmente foi feito para ser a imagem e semelhança de alguém. Se ele não está sendo a imagem e semelhança de Deus, ele vai estar sendo a imagem e semelhança de outras pessoas. Porque ele não nasceu para ser sozinho, ele não nasceu para ser independente, para ser único. E se ele não souber depender daquele que o criou, ele vai procurar depender de outras pessoas. Forte. E assim, uma coisa que eu tenho comigo, que uma das maneiras de realmente mudar essa geração, uma das maneiras de realmente mudar esse século, é criando novas músicas, criando novas séries, criando novos filmes, porque é isso que influencia essa geração. Então você vê, eu tenho 26 anos, acho que eu sou mais velha que vocês dois, né? Na minha época, algumas músicas que são cantadas hoje seria totalmente, cara, impensado, tipo assim, né? Não existe isso. Que loucura é essa, sabe? Essas músicas. E hoje em dia é totalmente normal. As pessoas cantam como se fosse uma coisa normal. E não é. Aquelas letras, elas vivem falando do feminismo, a mulher, não sei o quê, mas as mulheres são objetos. E pra eles tá tudo bem, tá normal. Então eu acredito que uma das maneiras que a igreja vai começar a mudar isso é através da música, é através dos filmes, das séries, é assim. Porque é assim que, aos poucos, as pessoas têm inserido isso dentro das igrejas. Por exemplo, eu falo por mim, eu via muita série antes da Netflix, hoje em dia eu, graças a Deus, me libertei. Não que é pecado ver, claro que não, mas eu via muito. E tinha uma série que eu assistia, e eu amava aquela série, e eu assistia. Não era Lúcifer não, né, pastor? Não era Lúcifer não, não assista Lúcifer. Essa não, gente, essa, pelo amor de Deus. Mas era uma série até que eu conversava com a Estherzinha, que a gente gostava muito. E essa série ela começou a inserir aos poucos, por exemplo, relacionamento a 3. Relacionamento homossexual. E você começou a torcer pra que aquilo desse certo. Isso vai muito com traição também, né? Quando mostra um relacionamento de um casal que está sempre se dando mal e tem uma terceira pessoa e quando você vê, você está se torcendo para que o que está sendo mal no relacionamento traia e fique com uma pessoa que ela foi destinada a estar junto. É isso. E eu ficava assim, eu comecei a torcer pro casal que era de 3 pessoas. Eu gostava de ver os 3 juntos. Eu falava, eu concordo, não concordo. Mas você torce pra que dê certo. Por quê? Porque aquilo tá entrando na tua cabeça de uma maneira que quando você vê, você já tá bitolado, cara. E tudo isso entra de um jeito muito sutil, né? Que muito a senhora sutil. comentou das músicas.
Não chegou nesse ponto tão grave de uma vez por todas, mas ao longo dos anos, pouquinho em pouquinho foi colocando, as pessoas foram aceitando, normalizando, e a hora que vê tá num nível totalmente fora assim, do comum, né? E pra gente perceber que tá nesse nível também é muito difícil, porque a gente já acaba entrando tanto naquilo que normaliza, né? Tem eu acho que a filósofa, que é Hannah Arendt, ela fala muito sobre a banalização do mal. Sobre o ser humano, aos poucos, ele vai se acostumando com a maldade que ele um dia acharia que era impossível ele cometer. E a gente vê muito isso. A gente está banalizando o mal, mesmo dentro da igreja. Então a gente vê na igreja muitas coisas sendo normalizadas no intuito e no quesito de, tipo, a graça e a fé, isso tudo supre, e você não precisa de mais nada além disso, e muita gente prega o Jesus de amor sem pregar o Jesus de justiça. E as pessoas acabam se adequando à sociedade porque vem tanta gente fazendo, e às vezes tanta gente dentro da igreja, principalmente no Twitter. Quando você vai no Twitter, você vê que tem cristão de tudo que é tipo. Tem cristão que é crente, tem cristão que não é crente, tem cristão que acredita em Jesus, mas de certa forma. Tem cristão que acredita em Jesus, mas contanto que não mexe num pecado específico. Tem cristão que acredita em Jesus, mas fala que Jesus me amou mesmo sendo pecador, então eu posso continuar com esse pecado porque não preciso mudar. E a gente vai vendo isso, a gente vai banalizando o mal, porque a gente vê que o amor, ele supera todas as coisas. Só que a gente se esquece que a Bíblia não é só amor. Deus não é só amor. Eu acredito que a mesma medida que Deus é amor, Deus é justiça. Porque Deus é completo, né? A mesma medida. Eu acredito sim que Deus é amor, que Deus te aceita como você veio. Mas a partir do momento em que você veio e você chegou e aceitou Jesus, a partir dali, ele começa a te transformar. Ele é tão bom que ele não permite que você permaneça da mesma forma. Isso que é incrível. E uma das coisas que acontece é que muita gente, quando serve a Jesus e busca crescer com ele, às vezes cai no perigo da legalidade, que é tentar entrar numa caixinha, numa doutrina e seguir as regras apenas por seguir as regras para não ir para o inferno. E isso acaba gerando muito peso, e é por isso que tantos crentes hoje fogem dessa caixinha da legalidade, da justiça e do certo, porque ficam com medo de se prenderem de novo a apenas práticas e o fazer, sabe? Né? A religiosidade. Ficam com medo da religiosidade e acabam indo para a libertinagem, que é o outro extremo. E são duas coisas totalmente perigosas. O reino dos céus é um reino equilibrado, é um reino prudente. A gente tem que ser radical com a nossa fé, em realmente crer em Jesus Cristo, não se conformar com as coisas deste mundo. Mas em relação a fazer as coisas de Cristo, a viver para Cristo e a lidar com o mundo, a gente tem que ter uma noção muito equilibrada, que a gente não pode condenar o mundo, porque quem condena é o inimigo, e o mundo já está condenado por si mesmo, mas a gente tem a chave da salvação para o mundo, e a gente não pode se igualar ao mundo se a gente quer salvar eles daquilo que eles mesmos praticam. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Realmente, tem um perigo muito grande que acontece muitas vezes, né, que a gente encontra chaves, encontra a solução, mas a gente guarda isso pra gente, né, guarda esse conhecimento, guarda essa sabedoria de algo que pode libertar muita gente e ajudar muita gente dentro do nosso coração. E parte do assunto de influência vem muito disso, de compartilhar justamente as saídas daquilo que a gente já encontrou, a solução daquilo que a gente já viu, né. Eu creio que a maioria dos que podem estar assistindo isso são cristãos, e muitas vezes vale muito a gente compartilhar aquilo que a gente já recebeu, as soluções, a sabedoria, aquilo que a gente já tem como conhecimento, porque isso é outros cristãos. Exatamente. Não, e assim, a questão uma coisa que o pastor Dan falou, eu achei muito forte no sábado, ele falou, Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas, não trevas em meio às trevas. Exatamente. E essa é a questão, as pessoas, elas saem da igreja e elas continuam sendo trevas em meio às trevas, elas não fazem a mínima diferença lá fora. Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre fazer a diferença, que é que muita gente acha que quando você tem que fazer a diferença é você se isolar. É você ser o santo que é intocável, que não pode fazer nada além de nada, e você não pode se envolver e se conectar com as pessoas. Não, não é isso. Eu escrevi isso no meu primeiro livro, que é Na Contramão, um guia de sobrevivência para jovens cristãos. Legal. Que aconteceram várias situações na minha faculdade. Para quem não sabe, eu cursava Direito, eu tranquei para estar aqui estudando Teologia. Mas lá eu tive muitas situações em que eu fui muito confrontado pelo professor, pelos colegas de classe, em relação a muitas questões. Sim. Tanto envolvendo a prática da santidade mesmo, no dia a dia, festa, bebida, drogas, essas coisas assim. Mas também até em questões mais pesadas hoje, mais sensíveis da sociedade, como questões de homossexualidade, questões mais nesse sentido, que são mais polêmicas. E eu tinha que ser diferença naquele ambiente, ao mesmo tempo sem ser influenciado, sendo uma influência, mas sem levar o nome errado do evangelho.
É manter um equilíbrio com todas essas coisas. Então eu não podia me isolar porque eu precisava conquistar aquelas pessoas, eu precisava ter um relacionamento humano mesmo, porque muita gente acha que você ser luz do mundo é você estar num ambiente, só pregar o evangelho, se levantar no ônibus, começar a gritar e professar o evangelho e acha que aquilo vai mudar e as pessoas... Na verdade, muita gente vai pegar ódio de você porque elas não conhecem o Jesus que você está pregando. Ela conhece as características gerais, os preconceitos, né, que existem. Às vezes nem você conhece o Jesus que você está pregando. Verdade. Essa é a real. Às vezes nem você conhece. Você não sabe o que falar porque você não conhece quem ele é. Exatamente. Entendeu? E aí a gente tem que entender que não é esse evangelho totalmente ultrapassado de ou você muda ou você vai pro inferno. Não é isso que vai salvar as pessoas. As pessoas não precisam de mais condenação. As pessoas não precisam vir por medo. Elas têm que vir por entender que existe um pai que está adotando e um pai que pode transformar a vida dela em amor. Exatamente. Elas não precisam de medo, elas precisam de amor. E geralmente quando você está num lugar desse, por exemplo, a faculdade, você vê que a maioria das pessoas já sabem que elas estão condenadas ao inferno pela prática que elas estão vivendo. Eles já sabem. Eles já sabem que eles estão maus, pelo menos no Brasil. Uma coisa é a gente pregar isso em outros países que realmente não têm acesso ao evangelho, não têm acesso à Bíblia. Mas o Brasil, que é um país com 86% cristãos, sendo católicos e evangélicos, um Brasil que conhece Bíblia, que conhece, que todo dia, pelo menos já escutou na rua alguém pregando que o fim dos tempos está próximo, esse povo sabe que é errado o que eles estão fazendo. Só que eles não conhecem o porquê disso, eles não conhecem por que eles precisam de salvação. E a gente tem que levar Jesus, o Pai. E levar esse Jesus, o Pai, vai muito também da gente ter uma vida de acordo com o Pai. Então, isso que a senhora falou de muita gente não conhece quando está ministrando sobre Jesus, é visível quando as pessoas conhecem. Porque elas não vão simplesmente se levantar e pregar. Elas vão ver uma vida de acordo. Elas vão representar Jesus de acordo com com os frutos que elas têm naqueles ambientes. Isso é uma... Pode falar. Nessa pauta ainda, né, da questão de influenciar no ambiente que você está, eu conversei até com um discípulo meu recentemente sobre isso. Eu falei com ele sobre ser um ponto de luz no ambiente que você está. Eu, por exemplo, no ensino médio, que eu terminei ano passado, o grupo que eu convivia, que eu ficava, era o grupo que, assim, pela sala, era considerado as piores pessoas. Só que eu estava lá justamente porque eu sabia que os que estavam lá eram os que mais precisavam de mim ali. Talvez muitos dos outros não mudariam estar juntos, só ia estar fechando ali no meu gueto de cristãos, ficar ali, sem mudar nada. Mas com aquelas pessoas lá eu vi que com o tempo, vendo Jesus em mim, vivendo Jesus, né, através das atitudes, não só de uma coisa falada, seca, colocando medo, mas sim através da vida mesmo com Deus, essas pessoas foram se inspirando. E durante esses 3 anos do ensino médio, sem brincadeira, pastor, eu acho que umas 5 ou 6 vezes essas pessoas já chegaram pedindo para minha ajuda em momentos super difíceis na vida delas, conflitos grandes assim, porque sabiam que em mim elas encontravam, e através da minha vida elas encontravam a resposta disso. Cara, isso é forte demais. Isso é muito forte também. Não é só forte, é verdade. É uma verdade. Porque quando a gente começa a seguir Jesus, eu falo isso principalmente no meio em que a gente vive, de influência, de internet, de postar sobre Jesus, a gente se coloca a viver muitos vexames. Porque a gente colocou o nosso nome para ser chacoteado mesmo pelo evangelho. Então eu lembro a primeira vez que eu comecei a ser perseguido, eu falo perseguido entre aspas, porque nem se compara com a perseguição, realmente perseguição, eu falo no sentido mais de pegarem no meu pé por eu ser cristão. A primeira vez que isso aconteceu, eu já tinha saído do colégio, já tinha sido formado, eu tinha começado nas redes sociais, e aí um amigo meu muito próximo, que era da época de colégio, ele chegou falando: Thiago, eu tenho que conversar contigo uma coisa muito séria. Aí eu, o que foi? Isso foi até no meio de um culto, foi no final de um culto. Ele chegou e falou: Thiago, olha isso. E ele começou a me mostrar um grupinho que tinham feito com o meu grupo do colégio, a minha panelinha do colégio. Tinham feito um grupo sem mim e mandavam todos os meus vídeos e zoando, e tirando onda, tirando sarro, botando meu passado lá em xeque, falando um monte de coisa, como se eu tivesse sendo hipócrita mesmo na internet. E aí, aquela primeira vez que eu olhei para aquilo, eu achei que eu ia me sentir muito mal. Porque durante toda a minha caminhada, durante todo o meu ensino médio, eu precisava da aprovação deles para poder me sentir bem, para poder me sentir parte. Mas naquele dia que ele falou que eles estavam me zoando por conta do evangelho, eu olhei para Deus e só pude sorrir. Porque eu percebi que eu não precisava mais da aprovação deles, porque eu já era aprovado por alguém muito maior. Então, eu acho que muito disso de influência, de você não se deixar ser influenciado, é quando você entende que você já está com a pessoa e você já foi aceito pela pessoa mais importante e maior do que todas. E você não precisa mais se submeter à aprovação dos outros para poder ser quem você foi chamado para ser.
Porque quando você se submete à aprovação de Cristo e você entende que ele já te aprovou e ele está te ajudando a melhorar naquilo que ele te chamou para viver, não na sua força, mas naquilo que ele te capacitou e naquilo que ele te promete, quando você entende isso, você nunca mais vai precisar se rebaixar às outras pessoas. E aí você não precisa mais se submeter à influência delas. Não precisa mais ir pra festa, não precisa mais fazer muitas coisas. E quando eu me posiciono nisso, quando as pessoas veem que mesmo eu sendo zoado, mesmo eu sendo excluído, mesmo eu não vivendo junto da galerona, mesmo não sendo aceito pela galerona, eu permaneço firme e eu mostro o fruto disso, continuo amando, continuo orando, não me revolto contra eles, mas eu tô ali disponível por eles, entendendo a dor deles e às vezes até mandando uma mensagem de madrugada. Isso aconteceu uma vez na faculdade, uma garota que não era tão amiga minha, mas a gente conversava, mas sabe, ela era do mundão. E de madrugada veio o nome dela pra mim, comecei a orar por ela, senti de mandar uma mensagem, mandei mensagem, ela tava chorando horrores em casa, pedindo ajuda pra alguém, ela nem sabia que era Deus. E eu falei, cara, eu senti de Deus que eu precisava falar contigo. E ela começa a chorar mais ainda, começa a mandar um monte de áudio desabafando. E aí ela se torna um ponto de comunicação e pregação do evangelho ali, mesmo sem ela conhecer o evangelho. Por quê? Porque eu me posicionei e não precisei me rebaixar às outras pessoas pra ser aprovado. Então isso é muito forte. É justamente o medo do julgamento. Eu acho que a maior dificuldade de nós jovens é isso. Eu não sei como era pro Alan na escola, mas pra mim foi horrível, gente. Foi terrível. Na faculdade também, né? Mas na faculdade eu tinha um pouco mais de respeito. Assim, eles queriam me confrontar, mas eles viam que eu sempre era muito educada e eu sempre conseguia sair da discussão sem discutir, sempre plena. Então eles falaram, não adianta ir por ali, entendeu? Porque ela é boazinha. Ela é boazinha. Mas na escola eu sofri muito. Na escola, como eu tinha um cabelo vermelho, as pessoas, elas falavam, Deus não gosta que você pinte o seu cabelo. Deus deixa você pintar o seu cabelo. Eu tinha um monte de cordinha amarrada no braço. Isso não é de Deus, essas pulseiras não são de Deus, Deus deixa. E elas faziam isso justamente pra me confrontar. Entendeu? Mas eu sempre muito plena. Até que teve um dia que nesse dia, gente, eu chorei muito. Acho que foi o dia master que eu cheguei em casa, eu coloquei minha cabeça no travesseiro e eu chorei. Eu falei, pai, me tira dessa escola. E eu tinha minhas amigas, só que as minhas amigas, tipo assim, não estavam nem aí pra isso. E aí foi quando eu fiz uma oração pra Deus. Eu falei, Deus, levanta alguém comigo ali, sabe? Que me ajude, que seja minha amiga, que ela tenha a mesma fé que eu. Mas o mais louco foi que Deus não levantou alguém, Deus me usou para que alguém fosse levantado. Uau. Então Deus fez com que uma menina viesse até mim, a gente começou a conversar, ela foi na igreja comigo, ela se converteu, graças a Deus ela é um fruto meu, assim, e ela se levantou comigo lá dentro, mas eu precisei evangelizar, eu precisei falar de Deus, porque eu era a única lá dentro, Deus não ia mandar uma pessoa de fora se eu estava ali. Mas voltando o que aconteceu, né, pra esse dia que eu fiquei... Eu lembro que eu cheguei na minha sala, eu estudei numa escola particular aqui de Balneário mesmo. Sou mineira, mas eu moro em Balneário há 13 anos, né? Então, eu lembro que eu cheguei na sala, eu não vou falar o nome do colégio, mas o colégio é 90% ateu. É muito ateu mesmo. Eu lembro que eu cheguei na sala, tinha uma cruz desenhada no quadro. E aí eu entrei na sala de aula... E aí na hora que eu sentei, eu vi a cruz. E aí eles levantaram, os alunos levantaram e desenharam um bonequinho na cruz e falou, é isso que a gente faz com o teu Jesus. A gente crucifica ele de novo. Cara, eu lembro que aquele dia, eu não sabia o que eu faria. Eu só sentei e eu ignorei, assim, sabe? Eu baixei a cabeça, mas foi muito horrível, porque não foi 2 ou 3, foi a sala, tipo, em complô, assim. E foi muito horrível, porque eu olhei, meu olho encheu de lágrima. E aí você começa a lembrar do sacrifício. E eu comecei a pensar, cara, como Jesus tá se sentindo agora. E aí é isso que me devastava. Aí eu cheguei em casa, chorei. Foi quando eu falei, Deus, levanta alguém comigo ali, porque eu sozinha já não tô aguentando mais. Mas essa questão é o medo do julgamento, é o medo de, e agora eu sou crente, eu vou chegar pra minha galera, eu vou falar que eu sou crente e eu vou ser rejeitada. Acho que essa é a maior dificuldade das pessoas hoje em dia. É ser rejeitado. É o medo da rejeição, né? Que a rejeição destrói. O ser humano que foi feito para ser aprovado por alguém, no caso, por Deus, perdeu essa aprovação ao viver com o pecado
e ele vai tentar restaurar a aprovação. Às vezes ele já até é cristão, não entende que ele já é amado por Deus e busca a aprovação de Deus, mesmo Deus já tendo aprovado. E aí a pessoa acaba indo para o problema de fazer com o seu próprio braço e acaba se afastando de Deus, achando que está fazendo para Deus, mas sem Deus no meio. Isso tem muito a ver com o meu testemunho de como eu comecei na internet, porque eu não comecei falando sobre conteúdo cristão, comecei fazendo conteúdo de comédia secular, bobeira, tipo, vídeo super tosco assim. E isso no início da pandemia mesmo, e foi crescendo até que eu alcancei acho que 2.000, 3.000 seguidores, que na época era muito, então eu já me senti assim, o famosão, tava muito, muito feliz. E aí eu fui pro acampamento de carnaval alguns meses depois, e Deus usou um líder da minha igreja para falar comigo. Esse líder disse: quando você parar de fazer para você, pelos seus interesses, e começar a fazer para mim, eu vou começar a te usar e fazer realmente isso se tornar algo bom e dar certo. E depois daquilo, eu fiquei acho que uns 3 meses só nessa luta de aprovação, porque eu não conseguia começar a fazer conteúdo cristão. Deus já tinha dito, já tinha falado para começar, só que eu com medo do que iam falar, do que iam me julgar, dos meus amigos da escola, das pessoas que me seguiam já, eu não fiz. Eu travei por uns meses assim. Até que depois de um tempo eu tomei vergonha na cara, né? Comecei a fazer o que Deus falou, né? Mínimo. Sempre bom. E engraçado que depois disso, acho que foi 3 meses no máximo, assim, o prazo, eu já tava batendo 100.000 seguidores. Foi algo muito, muito louco, porque a gente vê que realmente Deus ele só queria testar meu coração mesmo, pra ver se eu tava disposto a abandonar aquilo que era minha zona de conforto, né? Onde eu me sentia aprovado, pra começar a fazer algo que não era tão confortável, mas era pro reino, né? Era pra Deus. Tu tava trocando 100.000 por 3.000. Simplesmente por aprovação, por medo do julgamento, né? Do julgamento das pessoas. Mas a dúvida das pessoas é: como que eu vou chegar e já vou começar a falar de Jesus? Essa é a questão, você não precisa chegar e já falar de Jesus. Eu gosto de dizer que nós somos cartas vivas. As suas atitudes vão falar de Jesus. Quem você é vai falar de Jesus. Por isso que você tem que ser diferente, você tem que fazer a diferença. Porque as pessoas já vão ver que você tem algo diferente. E elas vão vir te perguntar: por que você é assim? Por que você é diferente? E aí sim você começa a falar que existe alguém que mudou sua vida, que existe uma paternidade, que existe um pai, e por causa desse pai você mudou. Você carrega Jesus dentro de você. E é isso uma das minhas maiores orações, pra gente já ir encaminhando pro fim. A minha maior oração hoje é: Deus, que o Senhor me diminua cada vez mais para que apareça o Senhor. Porque o mundo não quer saber de mim. O mundo não quer saber da Isabela. A Isabela não tem nada para oferecer pro mundo. Mas o que eu carrego pode mudar o mundo. Exatamente. E é isso que eu quero que você coloque no teu coração. Não é mais sobre a Maria, não é mais sobre a Beatriz, não é mais sobre o João, sobre o Mateus, sobre o Kleber. Não é mais sobre vocês. É sobre o que você carrega e o que você pode agregar no mundo. Exatamente. Para finalizar, Alan, o que você quer deixar? Eu acho que o mais importante, né, que a gente de tudo isso é, antes de tudo, fortalecer a nossa essência, fortalecer quem a gente é, o que a gente é em Deus, né, e buscar sempre a certeza de estar procurando o nosso molde na Bíblia, na Palavra de Deus, estar sempre focando naquilo para que as outras coisas que chamam a atenção, as outras luzes que atraem a gente, não sejam tão fortes quanto aquilo que a gente está focando, né. Então, se firmar em Deus, buscar Deus e focar em ter a sua essência cheia, para aí sim influenciar as pessoas à sua volta sem ter que fazer o mínimo de esforço, né? Esse algo vai fluindo, né? Exatamente. Tiago? O que eu quero deixar é que é muito lindo dizer que você só tem que ser você mesmo em Deus. Mas indo para a prática, você vai continuar sendo influenciado. Mesmo que você seja uma influência, você vai ser influenciado, porque é natural do ser humano ser influenciado. Então, mesmo que você esteja com Deus e sendo influenciado por Deus, você continua sendo influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, se você quer ser uma influência de verdade, uma influência positiva, mesmo que você esteja firmado em Deus, você precisa ter pessoas ao seu redor que também estejam firmadas em Deus. É sobre isso. Então, é você cuidar do seu ciclo, você cuidar das pessoas que você convive, que você dá atenção. Não estou falando no sentido de você ignorar as outras, não, porque a gente está falando aqui de quanto a gente tem que ter intimidade, comunhão com outras pessoas para elas possam alcançar o Evangelho. Mas as pessoas mais próximas, que a gente vai dar mais atenção, que a gente vai dar mais contato, que a gente vai realmente ouvir o conselho e ser influenciado por aquela pessoa, a gente tem que selecionar. Então não é de ser chato e não fazer amizade com ninguém, mas é quem são as pessoas que estão mais próximas, que eu mais confio. Quem eu escuto? Quem é meu discipulador? Quem é meu pastor? Eu estou sendo discipulado, estou sendo acompanhado, estou tendo alguém que realmente está me ajudando a crescer. Quais são os meus trejeitos? Estão mais parecidos com trejeitos de Deus ou trejeitos do mundo? E isso também é muito da influência que a gente tem ao nosso redor. Então o que eu quero deixar para vocês é, se você quer ser uma influência e mudar para dentro,
cuidado com o ciclo, com as pessoas que você está conversando ao redor, porque isso vai definir muito para onde você vai. As 5 pessoas mais próximas de você te definem. Exatamente. Hoje a reflexão que você vai fazer é: quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Quem é? Faz uma listinha. Essas pessoas, assim como elas são, você é. É assim que você se revela para o mundo. Então faz essa reflexão nessa tarde. E eu quero deixar um beijo pra vocês, dizer que foi muito bom estar com a Alain TX aqui. Foi maravilhoso, os meninos agregaram muito. E dizer que amanhã a gente vai estar aqui no mesmo horário, no mesmo canal. 1, 2, 3 e fui!